Boa noite, caros ouvintes e simpatizantes da doutrina espírita. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo e vamos ouvir o louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. E para você, amigo ouvinte, que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, lembramos que o nosso programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. E você, amigo ouvinte, que está acompanhando a Rádio Biguaçu, fique conosco, que vamos meditar, vamos apresentar hoje uma série de ensinamentos à luz da doutrina espírita que certamente nos trará conforto e esclarecimento, mas coragem para a gente tocar a nossa vida, porque sabemos, não estamos aqui a passeio. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos aqui, nessa escola bendita, que é a nossa terra, o nosso planeta abençoado, que nos ensina através da dificuldade, através, muitas vezes, do sofrimento, para nos conduzir ao melhor caminho. Certamente, é o caminho que nos conduz à felicidade. E o tema de hoje é sobre o sofrimento. E como é que nós podemos utilizar o sofrimento como meio de aprendizagem? Aliás, nós sabemos que não existe uma maneira de a gente aprender com mais facilidade do que através da dor.
no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, nós aprendemos através da dor. Então, a dor é uma mestra. A dor é uma oportunidade divina que nós temos para evoluir mais rapidamente. E para ilustrar, vamos fazer uma leitura, uma pequena mensagem do livro Paixão de Cristo, uma mensagem de José Carlos de Luca, iniciando o nosso primeiro bloco. Ame a sua cruz. Abre aspas para uma mensagem recebida por José Carlos de Luca, do Espírito Pai Joaquim, no ano de 2013. A cruz do Cristo traz grandes lições para todos nós, meus filhos. A cruz está plantada na terra para que o homem aprenda a aceitar a sua realidade, a aceitar a terra onde Deus o plantou, crescendo a partir do que tem e do que é, e não do que gostaria de ter e de ser. A trave fincada na terra toma, na sua outra extremidade, a direção do alto, indicando que o plantio se faz com os pés na terra, mas com a cabeça no céu, cabeça na fé e na esperança. E a trave horizontal simboliza nossos braços abertos para a humanidade, abertos para acolher e com o peito aberto para amar. Que cada um ame a sua cruz e a carregue com classe, coragem e alegria, pois é a cruz da nossa libertação. Pai Joaquim, fecha aspas. Essa é a história de um homem que tinha de fazer uma viagem transportando uma grande cruz que se arrastava pelo chão. No meio do caminho, ele já se sentia desanimado, pois estava muito difícil transportá-la. Foi então que teve uma ideia. Arranjou um serrote, cortou a cruz pela metade e seguiu seu caminho feliz, pois a partir daí, carregá-la tinha se tornado uma tarefa muito fácil. Andando mais alguns quilômetros, deparou-se com um abismo que atravessava seu caminho e, para conseguir chegar ao seu destino, teria de ultrapassá-lo. Como não havia ponte, a única maneira de chegar ao outro lado era usando sua cruz para a travessia. Ao tentar, porém, constatou que ela agora era muito curta e não alcançava o outro lado. Então, o homem sentou-se e chorou amargamente por ter cortado a cruz, pois anteriormente tinha a medida exata para a travessia. E assim ele ficou à beira do caminho. É por essa razão que Pai Joaquim nos fala ao coração para cada um de nós amar a sua cruz, pois ela é que nos servirá de ponte à felicidade. Ele pede para que cada um ame a sua realidade, que é a sua cruz diária na família, no trabalho, na doença, na dificuldade financeira, enfim, em todos os obstáculos que nos cercam. Amar a sua cruz não é amar o sofrimento, mas é aceitar de bom grado o desafio de agora, sabendo que ele nos servirá de ponte para novos caminhos. Vivemos reclamando do que temos e do que somos, não aceitamos a realidade em que estamos inseridos e não vemos os desafios do crescimento
que a sabedoria divina embutiu em cada dificuldade que vivenciamos. Nossos problemas são coerentes com as nossas necessidades de evolução. O tamanho da nossa cruz reflete o quanto precisamos nos adiantar em termos de crescimento pessoal. Atraímos os problemas com a finalidade de aprendermos mais sobre nós mesmos. Meditemos sobre essa mensagem tão esclarecedora de Hamed. Abre aspas. Nasceste no lar de que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Fecha aspas. Essa é a visão espiritual que nos tira da condição de vítimas do destino e nos faz ver que as dificuldades de agora são uma ressonância do nosso estágio evolutivo. Se tivermos uma cruz na relação familiar, por certo, o parente difícil reflete um determinado padrão semelhante ao de nossa própria consciência. Ele nos mostra o que precisamos mudar em nós mesmos. Os problemas à nossa volta apontam o que está problemático dentro de nós. Por isso, a cruz do problema não tem a finalidade de castigo. Ela é apenas uma aula prática que nos mostra o que deve ser transformado dentro de nós. Se, por exemplo, temos de conviver com um familiar que nos trata costumeiramente com frieza e indiferença, é quase certo que em algum nível o padrão de comportamento dele é parecido com o nosso e apenas mudando a nós mesmos é que iremos mudar o panorama exterior que nos cerca. À medida que formos mudando a nossa postura íntima, demonstrando perseverantemente mais calor humano e mais interesse pela vida das pessoas, um grande milagre surgirá em nossa vida. É que as ondas da nossa energia renovada influenciarão positivamente o ambiente à nossa volta, bem como as pessoas que nos cercam, modificando a situação que nos aflige. A melhor maneira de mudar algo fora de nós é mudar o que precisa ser mudado dentro de nós. Por isso, nada de serrote. É preciso carregar a cruz com classe, disse Pai Joaquim, aceitando a vida como ela é e fazendo dela o melhor ao nosso alcance. Afinal de contas, como tão bem expressou Gonzaguinha, somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. 7 minutos com Emmanuel. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Comentário do livro Fonte Viva, capítulo 97, intitulado A Palavra da Cruz. Porque a palavra da cruz
é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Comenta o benfeitor. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz. E tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Nessa mensagem, o benfeitor Emmanuel penetra em profunda simbologia do Novo Testamento ligada à crucificação de Jesus. Quando Paulo se refere à morte, pressupondo a ressurreição, e quando fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que morrem, Emmanuel, alargando a interpretação e penetrando em campo mais vasto de espiritualidade, diz que morte, na verdade, representam as reencarnações de baixo teor espiritual. E compara aqueles irmãos que se encontram nesse círculo vicioso de reencarnações a irmãos que se afogam na carne. Para eles, é difícil enxergar benefício nas situações aparentes de derrota. A cruz simboliza a síntese de todas as aparentes derrotas humanas. Nela, Jesus se vê abandonado dos seguidores e amigos, em sede, suportando sarcasmo e ridículo, derrota, morte infame, perdão espontâneo que expressava aparente humilhação, situações todas que revelam vitória espiritual, vitória íntima sobre si mesmo, vitória sobre o sistema do mundo ainda escravizado à matéria, ainda escravizado aos enganos das paixões de baixo teor espiritual. Por
Por essa razão, a cruz ainda provoca certa perplexidade naqueles que se aproximam da mensagem cristã e costumam confundir o ensino de Jesus como uma propaganda à dor e ao sofrimento. Mas, na verdade, a cruz simboliza a mais profunda renovação que pode experimentar a alma, capaz de libertá-la do círculo vicioso de reencarnações, de paixões que tampam a sua visão espiritual, preparando-a para novos patamares de crescimento e para uma felicidade sem mancha, uma felicidade sem modulações, incapaz de ser experimentada nos círculos da carne. Confia em Deus e caminha, passo a passo, sem cansaço, sob a cruz. Na subida estenda a mão, por escora quem chora sem arrir. Contempla o topo do monte, muito além lá no horizonte, o céu que se inflama. A quem pertence essa luz que na estrada nos conduz? De quem a voz que nos chama? De quem a mão que nos guia ao fulgor de um lindo dia, além da noite escura? Confia em Deus e caminha, passo a passo sob a cruz. Quem te conhece te chama ao céu azul que se inflama. É Jesus, sempre Jesus. É Jesus, sempre Jesus. É Jesus, sempre Jesus. De quem a mão que nos guia ao fulgor de um lindo dia, além da noite escura? Confia em Deus e caminha, passo a passo sob a cruz. Quem te conhece te chama ao céu azul que se inflama. É Jesus, sempre Jesus. É Jesus, sempre Jesus. É Jesus, sempre Jesus. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade.
e para você que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Ame a Sua Cruz. Então, todos temos essa nossa mestra, que é a cruz, que acompanha cada um de nós. E manter uma atitude positiva diante da vida consiste em encontrar possibilidades diante das mais diversas situações. É a capacidade de ser resiliente perante as adversidades, mesmo quando elas parecem muito desafiadoras. Então, vamos iniciar nosso segundo bloco com a leitura Construa um Novo Olhar sobre a Vida. As oportunidades que a vida oferece para resolver os problemas pessoais surgem sempre para todos. Entretanto, por acomodação ou orgulho, muitos preferem esperar as mudanças exteriores, na esperança ilusória de que isso mudará as questões de natureza interior a serem resolvidas e aprimoradas. Inegavelmente, a realização nos campos da vida emocional é bem mais exigente e, por esse motivo, a ilusão procura o menor esforço. Ressurge a oportunidade do perdão, mas você prefere a condição da vítima que foi lesada. Fazendo-se de vítima, você acredita na maldade dos outros. Aparece uma ocasião para você provar a paciência e, a pretexto de sinceridade, você escolhe a agressividade. Optando pela agressividade, você envenena seu próprio coração. Chega o convite para o aprimoramento e você abona sua recusa com cansaço. Alegando cansaço, você espera caminhos ilusórios de facilidade. Você é chamado a servir e foge para os braços da preguiça, alegando falta de tempo. Entregando-se à preguiça, entorpece-se com um conceito falso da sorte a respeito de suas realizações. As interpretações que você escolhe para a sua vida o distanciam das bênçãos divinas no seu caminho. Um olhar atento capta detalhes. Uma desatenção adia a chance de conquistas fundamentais à sua paz. As oportunidades surgem e você as deixa passar? De quem se queixar depois, nos instantes de prova e dor? Quando Jesus pergunta aos cegos o que eles queriam que ele fizesse, eles responderam objetivamente: que os nossos olhos sejam abertos. A vida é rica de bênçãos, mas a cegueira espiritual é capaz de vendar os olhos com espessas camadas de ignorância e fuga a respeito de sua parcela de responsabilidade na mudança desejada. Transferir essa responsabilidade aos outros é menos penoso que reconhecer as suas necessidades. Desejar melhor interior, esperando que os fatos e as pessoas mudem, é o mesmo que aguardar em um canteiro sem adubo e sem semente que lhe ofereça frutos. Abrir os olhos sob o focando da misericórdia celeste é o pedido que deve partir da sua alma sincera. Você deve enxergar com nitidez suas necessidades individuais, únicas, que só pertencem a nós. Toda colheita solicita plantação. Todo efeito desejado pede o movimento e a ação na direção correta dos objetivos elevados que tanto buscamos. Havia um homem, certa vez, dono de uma empresa muito grande, de tecidos, e ele estava falindo. Estava às portas da falência e com a vergonha de não ser um bem-sucedido empresário. Ele que tinha um estoque muito grande de tecidos e não tinha para quem vender, deu um tiro na cabeça. Deixou 4 filhos. E do outro lado da vida, estava passando muito mal, sofrendo muito. E alguns anos depois, espíritos o levaram para ver o que tinha acontecido.
Ele encontrou seus filhos, ele achava que ia encontrá-los tristes, na miséria, estavam todos ricos, milionários. E ele então ficou surpreso, mas o que aconteceu? Estava falido. E então o Espírito lhe disse: lembra que você se matou porque tinha um grande estoque de roupa que ninguém comprava, de tecido? 4 dias depois que você se matou, estourou a guerra mundial. E então ninguém tinha o tecido para fazer fardamento, só a sua empresa. E foi isto que explodiu o custo de tudo aquilo que era o seu estoque. E seus filhos, na sua ausência, venderam e fizeram uma fortuna. Por 4 dias. Você sofreu 30 anos na condição de suicida, quando poderia ter esperado 4 dias e aguentado para ser feliz plenamente. Pense nisso, nunca desista, nunca reclame. E se reclamar, não faça isso de maneira negativa a perder forças. Não se conhece nenhum caso em que a depressão ou a tristeza tenha curado uma doença. Mas conhecem-se inúmeros casos em que o otimismo e a alegria salvaram a própria pessoa da morte, para espanto dos médicos. É assim que você deve encarar qualquer desafio. Nunca desista, porque você é filho de Deus e Deus quer ver você vitorioso. Aguente, aprenda e espere com fé em você e no Pai, e você nunca vai se arrepender. Esta é a mensagem de hoje. Muita paz. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e
Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E agora vamos ouvir uma mensagem de Bezerra de Menezes do livro Recados do Meu Coração, com o tema Bem Sofrer e Mal Sofrer. Bem sofrer e mal sofrer. A resignação diante dos infortúnios é um dos maiores antídotos contra as doenças emocionais que tanto aturdem o homem moderno. Quase ninguém hoje admite ou aceita experimentar reveses ou contrariedades, e a partir dessa posição de rebeldia perante a justiça divina, que é sábia e não se rende aos nossos caprichos, abrimos portas para inúmeros distúrbios emocionais e influenciações espirituais perturbadoras do nosso equilíbrio. Irmãos, conforme aprendemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma grande diferença entre bem sofrer e mal sofrer. A calma e a resignação diante da dor nos fazem sofrer menos, porque entendemos a razão da nossa desdita. E por isso somos consolados por Deus. É o bem sofrer. Já a insubmissão à vontade divina nos tornará impacientes e revoltados, o que agravará os nossos padecimentos por não sabermos aproveitar a experiência e tirarmos as lições necessárias ao nosso adiantamento espiritual. É o mal sofrer. Resignar-se perante a dor que nos visita é compreender que Deus está fazendo o melhor por nós e que, no mais das vezes, o remédio amargo é o mais eficiente para a cura das nossas mazelas. Te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz,
Assim ele nos convidou, do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, com a leitura sobre a fé em nossa existência, que é um sentimento profundo de confiança e adesão a algo que ultrapassa a lógica, seja uma crença religiosa ou um propósito de vida. A fé é o desenho mental daquilo que você quer para a sua existência. Quando você está lá embaixo, enfrentando desafios pessoais, esta é a melhor hora de testemunhar a sua fé. Ela se expressa em atitudes de confiança, credibilidade, compromisso assumido, convicção, esperança e muitas outras. Se o momento está difícil, erga a cabeça, respire fundo e busque no íntimo da alma a certeza de que vai conseguir superá-lo. A vida não traz provas maiores do que pode suportar. Ao emitir essa energia do otimismo e espantar o desânimo, você estará criando no seu universo astral um projeto invisível que logo fará parte da sua realidade concreta. Esse projeto tem vida, força e vai coordenar rumos melhores para os dias vindouros. Fé é a energia que abre caminhos para a implantação dos seus anseios luminosos. Acredite, ela não é apenas um sentimento, é um desenho mental do que você quer para a sua existência. É a alavanca para a vida andar, fonte de saúde para a mente e combustível para a prosperidade e a alegria façam morada em sua vida.
É muito rica a atitude de cultivar a fé, buscando a religião para suas dores e angústias. No entanto, a principal tarefa da crença religiosa não é resolvê-los, e sim aliviar, abrandar as lutas. A solução surge da aplicação daquilo que é capaz de promover o sentimento de fé, isto é, por meio de superação dos testemunhos e provas que constroem emoções sob a tutela da convicção íntima no bem. A crença religiosa orienta e apazigua. A fé emocional abre estradas e gera comportamentos. As soluções, a cura e a redenção individual não são conquistadas com rituais e práticas que conectam com Deus. O propósito disso é fornecer um estímulo positivo para a árida caminhada de superações interiores. Se você quer mesmo melhorar, inicie o processo consciente e definitivo de buscar uma mudança nos hábitos, nos sentimentos e nas palavras. Quando o otimismo toma conta dos pensamentos, a fé encontra uma janela aberta em seu coração para irradiar esclarecimento, onde há trevas, e ideias novas, onde muitos só enxergam problemas e desilusões. Cultivar o otimismo na tela mental é um ato de amor a si mesmo, uma chama que se acende para aquecer os dias gelados das provações e dissipar a tormenta do coração. Use sua força, desenhe em sua mente o seu futuro e vá buscá-lo nas fileiras da ação concreta e decisiva de construir aquilo que você mentaliza. E assim, meus amigos, vamos nos encaminhando para o final de mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E gostaríamos de convidar nossos amigos ouvintes da Rádio Biguaçu FM e toda a comunidade para o terceiro almoço beneficente do Grupo Espírita A Caminho da Luz, no próximo domingo, dia 16 de novembro, a partir das 11 horas, na Chácara Chico Bento, no bairro Fundos, em Biguaçu. Será servido como prato principal um delicioso carreteiro, acompanhado de saladas, de abacaxi, queijo ralado e cheiro verde. Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10 anos, o valor é de R$ 35. E acima de 11 anos, o valor é de R$ 60. Venha conosco confraternizar nesse dia, que será de alegria, de acolhimento e de muita confraternização. Agradecemos a Deus, a Jesus, por esta oportunidade. Agradecemos também a você, ouvinte, amigo, o nosso abraço fraterno. E vamos encerrar o nosso programa com uma música que é um poema escrito e cantado por Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar. Então, uma boa noite a todos, tenhamos uma ótima semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Dai, Zupa, Terra, Menino. Pra gente, um beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá.
Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Tuas flores com carinho cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar. Das tuas flores com carinho cuidar, sementes boas vou plantar. São Miguel, aqui agora eu peço a vossa proteção. Dai-me coragem, segurai a minha mão para cumprir minha missão. Meu São Miguel, aqui agora eu peço a vossa
eu